Olá, sejam bem-vindos ao programa Trilha da Inovação. Eu sou Ana Metz e estou aqui para guiá-los por uma jornada fascinante no universo da inovação, das startups e do empreendedorismo. É um prazer estar com vocês, trazendo informações que preparam pessoas e empresas para as transformações da nova economia. Queremos desbravar caminhos, desvendar os segredos dos empreendedores visionários e mergulhar em histórias de sucesso que nos mostram como é possível transformar ideias em realidade. O Trilha da Inovação é gravado na sede do Investidores VC em São Paulo. E hoje apresentamos mais uma história inspiradora. Eu estou aqui com o Luiz Menezes, ele é fundador da Trop, uma aceleradora de influência da geração Z. Bom, primeiro vamos começar entendendo um pouco da sua história, né, Luiz? Porque tão jovem, 24 anos, já com uma startup, já com toda essa bagagem aí, estudando a geração Z no mercado. Fala um pouquinho de você. Primeiro, super prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Tudo bem, pessoal? Bom, sobre a minha história, eu sempre gosto de começar dizendo que o meu primeiro emprego, a minha primeira experiência profissional já foi para trabalhar com criadores de conteúdo. No momento em que esse termo, criadores, ainda nem existia, a gente falava muito sobre os youtubers, ali em 2015 para 2016, então eu tinha 15 para 16 anos mais ou menos. E eu trabalhava com produção de eventos, e dentro dos eventos eu era responsável pela parte de curadoria de convidados. Então tudo sobre trazer as pessoas, trazer youtubers, quem estava em alta naquele momento, foi o primeiro start ali de carreira trabalhando com a internet. E foi muito legal, porque no final do dia era engraçado que muita gente era novinha também, então tinha próximo da minha idade, alguns um pouquinho mais velhos, ali na casa dos 18, 19 anos, mas eram pessoas que você entrava em contato para tentar contratar e levar para os eventos e não tinha nenhum repertório, então não tinha nenhuma bagagem. O primeiro emprego daquelas pessoas também estava sendo... E o seu também, né? Sim, exato. Agora, você começou a trabalhar muito jovem com eventos. Por que você decidiu ir tão jovem assim para o mercado? Olha, acho que foi muito... Foi necessidade ou você realmente quis trabalhar com isso? Um pouco dos dois. Foi tanto necessidade quanto oportunidade, porque era muito nítido que essas pessoas que tinham a próxima da mesma idade que eu não conseguiam lidar com o processo de ser contratado por uma empresa. Até porque era um mercado muito novo aqui no Brasil. Dentro das linhas de investimento não tinha verba para influenciador, para criador de conteúdo, não. Era verba de mídia, era verba de publicidade normal. E cresceu muito rápido. Sim, exato. E aí eu sempre tive muito desejo de mudar para São Paulo, né? Eu sou do interior, eu sou de Americana. E lá o mercado é totalmente mais tradicional, é uma cidade pequena também, são 240 mil habitantes. E aí, juntando o útil ao agradável, eu falei, olha, quero ir para São Paulo, vou achar uma faculdade aqui, vou conseguir passar na faculdade para ter essa desculpa para poder vir para cá e começar a empreender. Então você saiu de lá quando você entrou na faculdade. Você fez faculdade do quê? Sou formado em marketing. Em marketing. Já acabou? Já terminou a faculdade? Formado em 2 anos, tô fazendo MBA já. Bom, e aí como é que foi a história da Trop? Como é que você, dessa tua carreira, né, aí trabalhando já no mundo digital e tudo mais, você resolveu abrir a sua própria empresa? Porque é um passo arriscado, né, para uma pessoa tão jovem. Como é que foi essa transição? Quando eu cheguei em São Paulo, foi engraçado porque, bom, eu ainda trabalhava para a empresa do interior, mas eu queria estar inserido dentro do mercado paulistano. E a gente sabe que a realidade é outra, né? São Paulo é uma cidade muito cara, precisava estar aqui também ganhando mais para conseguir também me sustentar. E aí, nesse processo, eu comecei a trabalhar em agência de publicidade. Então, eu comecei a olhar como as campanhas eram feitas, quais eram os desafios das marcas, como as agências digitais ali naquele período estavam se consolidando aqui no mercado também. Isso foi ali por 2019. E eu fiquei durante 1 ano, de 2018 para 2019, em agência. E aí, nesse meio tempo, eu já estava empreendendo, já estava ajudando alguns influenciadores que estavam no começo de carreira, que era engraçado, na época também não tinha nem TikTok, ainda era a transição do Musical.ly pro TikTok. A ByteDance tinha acabado de adquirir a rede social, então era um movimento muito novo dentro das marcas, essa conversa que hoje existe de vamos investir em TikTok, vamos investir em conteúdo vertical. Não existia, mas eu estava ali ajudando a fomentar as primeiras conversas também, a plantar essas sementinhas, e aí foi no final do ano que eu tinha tomado aquela decisão de, vou sair de agência, vou guardar um dinheirinho aqui para conseguir pelo menos 6 meses, se der alguma coisa errada, pelo menos esses 6 meses aqui tá garantido, mas vou dar esse passinho e começar a empreender. Mas você percebeu essa movimentação, Sim. Você falou, não, esse mercado vai estourar e eu quero estar inserido nele. Você conseguiu perceber essa movimentação? Sim. Mesmo assim, jovem, né? Porque não é fácil a gente, às vezes, ter uma perspectiva de negócio. Totalmente, e não vou negar que tinham muitos medos, inseguranças e anseios,
Mas do outro lado também tinha o incentivo de, você é muito jovem, você é muito novo, se der errado tá tudo certo, bem. você vai conseguir arrumar emprego e beleza. E aí, no início de 2020 veio pandemia. E você abriu em 2019, é isso? A Trop foi aberta oficialmente em 2021, fevereiro de 2021. Você não tinha aberto ainda? Ainda não. Então, fiquei empreendendo durante um período, mas em outro modelo de negócio. E aí foi em 2021, com a pandemia também, assim, no auge, né? Segunda onda, tudo acontecendo, o número de casos explodindo. Que aí surgiu a ideia de, vamos então focar numa consultoria de geração Z. E aí a Trop nasceu totalmente com esse propósito de rejuvenescer estratégias de marcas. E quem que lançou a empresa? Foi só você? Você teve um sócio? Você tem um sócio? Como é que foi o comecinho? A empresa totalmente fundada por mim, então eu não tenho sócios ainda hoje. Mas eu sempre brinco que por mais que eu não estava junto numa sociedade, eu sempre busquei no mercado ter os conselheiros, então a Trop também tem um board de conselheiros que nos ajudam a tomar as decisões, nos ajudam nas estratégias. Pessoas mais velhas de mercado que vão dar uma luz assim de, esse é o caminho mais ideal. E como é que você começou em 2021? Você investiu um dinheiro próprio? Como é que foi esse início da startup? Totalmente investimento próprio, a gente não teve nenhuma captação, nenhum recurso externo, foi começar realmente com uma ideia, um sonho, uns 100 reais ali pra... Mas você não tinha ninguém contratado também, era só você na época? Era só eu, Então, como é que foi sair de só você para hoje tem uma equipe de 25 pessoas, né? Como é que foi sair de Luiz ali como persona para montar uma empresa já com 25 pessoas em pouco tempo? Olha, não vou negar que o que também foi bacana assim nesse processo, como o primeiro ano de pandemia eu já estava empreendendo em outro modelo de negócio, mas já estava sozinho nessa jornada, eu já tinha chego ali em fevereiro de 2021, quando a Trop nasceu, com a percepção, sozinho eu não vou pra frente. Se eu quero escalar ideias, se eu quero que isso consiga chegar em mais pessoas dentro do mercado, a gente precisa ter gente. Então a gente precisa trazer esse capital intelectual, que são as pessoas. E aí nesse processo, já na primeira onda da Trop, foram 10 contratações. E aí sair do 0 para 10 contratações, não vou negar que foi muita terapia para conseguir entender. As pessoas, saber lidar. Totalmente. E aprender que agora também é um time. Então, sendo um time, a gente tem necessidade de estabelecer processos, de criar formatos, até para manter uma excelência também no nosso padrão de consultoria e alinhado com as nossas metodologias. Mas isso foi incrível, porque no final do dia também, além da terapia, a gente tinha já alguns recursos que a gente estava trabalhando, então contratos, né, que a gente tinha recém fechado com o anúncio da Trop. Então, todo o nosso investimento, todo o nosso planejamento, ele realmente era feito muito com o pé no chão, de vamos crescer, mas não é porque a gente está num cenário pandêmico, a gente estava vendo muitas empresas que passaram de 50 pessoas para 500 em meses. Então a gente não necessariamente precisa seguir esse mesmo caminho. Então tá entrando receita, vamos trazer isso como investimento para que a gente consiga ir crescendo de pouquinho em pouquinho. E o significado de Trop é de quê? De tropa? Qual é o significado do nome Trop? Trop vem de tropo. E tropo é uma figura de linguagem que está muito no campo da mudança de pensamento. Ah, interessante. Não conhecia esse termo. Muito legal. Agora, para quem não conhece que está em casa, fala um pouquinho da geração Z. Qual que é a idade, né, da geração Z, de que ano a que ano, né, de nascimento, e quais são as características principais dessa geração, que é a sua geração, né? Sim, sim. São os nascidos de 1996 até 2010. Também conhecidos em muitos artigos aí como os nativos digitais. E os mais velhos hoje estão com 27 anos de idade, os mais novinhos estão com 13. Só que é uma geração extremamente plural. Até, acho que as duas palavras-chave assim, que me vem muito sobre a geração Z é a autenticidade, é a pluralidade, alinhado muito à diversidade também. Porque hoje no Brasil são 51 milhões de pessoas. Então 25% do nosso país são de pessoas da geração Z. Sem contar ainda a Alfa, que já tá ficando grandinha. E a geração que está no mercado de trabalho, né, mais jovem no mercado de trabalho, inserida, principalmente. E agora, você falou das características, principalmente aí a diversidade. A geração, como que é a forma de pensar da geração Z, né? Se você comparar com as gerações anteriores, que é uma geração que já nasceu inserida no mundo digital. Alguns, talvez os mais velhos, ainda não pegaram tanto essa transformação, mas aí a grande maioria pegou, né? Como é que é essa diferença que você vê na geração Z para as anteriores? E para a posterior também, que é a Alfa, né? Olha, eu acho que um ponto principal e importante da gente perceber é muito a questão do acesso à informação.
Então, o acesso à informação, ele sempre é muito mais rápido. Então, a velocidade, a exposição a dados, a conversas das pessoas é muito instantânea. E esse processo de ser mais instantâneo acaba tornando totalmente o imediatismo como uma palavra aí principal também da geração Z, de querer a velocidade. Você acha que tem uma ansiedade maior em relação às informações e tudo que está acontecendo? Totalmente. Até eu acho que um grande reflexo que a gente tem também foi esse período pandêmico, esses 3 anos que a gente vivenciou. Ainda também não tem tantos estudos para a gente poder aprofundar e trazer o real impacto disso, tanto na saúde mental quanto nessa necessidade de imediatismo, mas é nítido que é uma geração que, em relação a trabalho, por exemplo, está muito preocupado com agora. Então, hoje eu sou o Luiz da Trop, mas pode ser que daqui 5 anos seja o Luiz de qualquer outra empresa, que o meu sobrenome não necessariamente é a empresa da qual eu sou inserida, como era para gerações mais velhas que valorizavam o trabalho e ficavam anos e anos ali. Então, isso também mudou muito, né? Porque você pega a geração, meu pai, nossos pais, mesmo a minha, é aquela geração que se formou para vou trabalhar numa empresa durante tanto tempo, então a minha profissão é essa, não vou mudar nunca mais. E hoje as coisas mudam muito rápido, né? Agora é um desafio muito grande também para as empresas que têm que contratar a geração Z, porque aí fica aquela questão de, poxa, até quando eu vou poder contar com essa pessoa? Como lidar com a geração Z no dia a dia, no trabalho? Então, você que sabe mais, estuda muito a geração Z, para quem está querendo contratar, que precisa dessa mão de obra, como é que é lidar? Como é que você faz a geração Z realmente ali, tipo, se dedicar totalmente ao trabalho, entrar de cabeça? Como é que é? Qual que é assim, a fórmula mágica? Essa é uma pergunta que não vou te negar, que todos os dias nos fazem. Realmente, porque é muito desafiador. Assim, primeiro, acho que pontos importantes da gente se ater. Vale a gente lembrar que é uma geração tão grande, até em termos de Brasil, que é difícil a gente poder generalizar, colocar todo mundo dentro de uma mesma caixinha e dizer que todos se comportam e têm hábitos extremamente iguais. Que na realidade não. Então não dá, e até por conta das mudanças que a gente teve em termos de informação nos últimos anos. Então antigamente a gente tinha veículos que falavam com a massa. Hoje em dia não, se a gente quer falar com a geração Z, a gente tem que entender com qual geração Z queremos falar, dentre toda a pluralidade que existe. Então, quais são as comunidades que compartilham de valores semelhantes que a gente quer abordar? E aí, quando isso vai para a lógica de trabalho, é super desafiador. Tanto que tem um dos treinamentos que a gente vende e aplica dentro de empresa, que é como lideranças conseguem lidar com as gerações mais novas e com a geração Z dentro ali do dia a dia corporativo. Porque é a geração que, por conta da fluidez, por conta dessa rápida mudança de pensamento, hoje tem uma crença e amanhã não necessariamente é mais a mesma. Muda muito rápido também, então não é fácil lidar, resumindo. Não vou negar. Me falar, você consegue bem? Não, é desafiador para todo mundo. Mas entender, e até para a própria geração Z, lógico, né? Bom, Luiz, olha, tá super interessante a nossa conversa. O Teleinovação vai para o intervalo rapidinho, a gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Estamos de volta com o programa Trilha da Inovação com Luiz Menezes, ele é fundador da Trop. Bom, Luiz, a gente falou no bloco passado um pouco sobre as características da geração Z, que são inúmeras, principalmente você falou muito da questão da fluidez, da rapidez, da diversidade. É uma geração que ela é mais rápida, né? E que já, grande parte já nasceu aí no mundo digital, muito inserido no mundo digital. Quando a gente fala em consumo da geração Z, quais são as características hoje em relação ao consumo? Também é rápido, tem que ser na hora, tem que chegar no dia seguinte o produto, ou no mesmo dia, como é que é? Depende bastante, mas esse é um ponto também super interessante da gente entrar. Por uma questão básica, até tem-se várias notícias que de vez ou outra saem a respeito da geração Z, de é uma geração que está muito ligada às mudanças, ou seja, a estabilidade em relação ao consumo não existe. É uma geração que não quer comprar casa, não quer comprar carro. Mentira. É mentira. Mentira totalmente, porque tem alguns estudos recentes que mostram que a maior parte da geração Z, aí praticamente 7 em 10, tem o desejo de ter uma casa própria. Tem o desejo de ter um carro, tem o desejo de constituir família. Então, o emprego fixo, conseguir ter ali a renda garantida é um ponto importante. Então, entra em desencontro, né, com algumas informações. Fala, mas por que então que é uma geração muito fluida? Porque ela é fluida de ideias, de pensamento, ela tá muito ligada a propósito.
Então, quanto a autenticidade, o quanto acredita de valores, aquilo é inegável. Por quê? Porque é uma geração que também não quer se associar a qualquer coisa. Então, eu não quero me associar a uma empresa que seja polêmica, por exemplo. Luiz, em relação às empresas, como que vocês trabalham com as empresas, né? O que vocês fazem exatamente para ajudar as empresas a estar administrando toda essa geração Z e como conquistar esse mercado, esse consumidor? Olha, a gente vai desde planos de comunicação, então desde criar realmente um plano estratégico voltado para rejuvenescer a marca, até um olhar de inovação, de produtos, de pesquisa. Então a Trop, por ser uma consultoria de geração Z, a gente está olhando para todos os aspectos que essa geração pode se envolver dentro de uma empresa. Então não é só na comunicação, mas se a marca está querendo lançar um produto para essa geração, a gente consegue aplicar algumas metodologias para entender se aquilo que está sendo criado faz sentido para o público que ela quer atingir ou não. Você pode dar um exemplo para gente? Claro. Por exemplo, nossos clientes, a gente atende muito Meta, Itaú, P&G, Mondelez, um cliente super forte nosso também. E aí, nesses aspectos, exemplo, a gente trabalha com Babalu, que é uma marca de Mondelez. Uhum. E tem toda essa questão de é uma marca que estava 10 anos sem comunicar, então há muito tempo. E precisava se conectar com as novas gerações, sabendo que era um produto muito referência para os millennials, para a infância, para a adolescência dos millennials. Como fazer isso de maneira assertiva, sendo que é uma marca que não tinha nem rede social criada? Babalu, que você fala, é o chiclete? Sim. Ah, eu fiquei pensando, o Babalu é tão gostoso, ainda tinha que se reinventar. Fazia tempo que eles não comunicavam, né? Que eles não lançavam nada. E aí estavam voltando, queriam entrar dentro do TikTok. E aí, como é que foi essa reinvenção do Babalu? Nossa, eu já comi tanto Babalu quando era pequena. Os primeiros projetos que a gente fez com eles foi de realmente sentar com a geração Z e entender profundamente aí quem são essas pessoas. E qual era, dentro da geração Z, as comunidades que a marca gostaria de realmente transitar. Alcançar. Exato. E aí, nisso, a gente senta, faz processos de escutativa, traz essas pessoas, cria estratégias para que só daí a gente começasse a comunicar. Então, tem todo um processo de trazer a geração Z para a mesa de tomada de decisão e, a partir disso, fazendo esse processo de cocriação, de ouvir, de praticar a escutativa, aí sim a gente depois parte para a prática. E você tem um trabalho forte também com os influenciadores, né? Como funciona isso? Como é que é essa conexão com os influenciadores? Como é que você vê esse futuro do trabalho? Porque o influenciador hoje é um trabalho, né? Ainda mais agora com marketing de afiliados, enfim, tem muita coisa vindo por aí. Como é que você vê isso? Olha, um ponto importante também da gente entrar é Creator Economy, todo esse universo da internet que a gente tem vivido. Que realmente a economia dos criadores de conteúdo se tornou uma economia, movimenta bilhões de dólares. A expectativa que tem-se para os próximos anos é muito alta. Consequentemente, abre-se uma cadeia de novas posições, de novos empregos que estão disponíveis aí. Então, até esse é um ponto. Não só como criadores, mas que tem por Exato. trás também. Quais são esses empregos? Dá algumas dicas para quem está querendo se inserir nesse mercado. Temos vários, porque os bastidores da internet está necessitando cada vez mais de profissionais que de fato sejam qualificados. Fazer, né? Exatamente. Então, um exemplo, a empresa do criador. Primeiro, dando 2 passos para trás, acho que esse é o ponto de partida. Criador é empresa. Então, todo criador de conteúdo, por mais que seja ele, pessoa física, ele é uma empresa. Aliás, tem até uma fala que todo mundo é uma empresa, né? Todo mundo tem que se ver como uma empresa, porque a gente vai ser isso no futuro. Exato, exatamente. E essa importância e essa virada de chave mental é o que abre essas novas posições. Então, a gente tem exemplos hoje dentro do mercado de criadores que têm grandes equipes. Mas até dentre as pequenas, se você é um criador e você está prestando um serviço para uma marca, você vai precisar de uma pessoa advogada que consiga entender de direito digital e das particularidades que o mercado de influência possui. Então, é uma caixinha que já se abre. Disso. Exatamente. Contabilidade. Você é criador de conteúdo. Não existe um código de nota fiscal ideal para você que presta um serviço de influência. Não tem. E aí, o influencer, no caso, ele acaba ficando em qual categoria em relação ao imposto? Como é que funciona? Ele entra como uma agência de publicidade. Como uma agência. Mas é aí que é o ponto. Entre entender que você se caracteriza como uma publicidade tradicional e você precisar emitir uma nota pro dia seguinte, tem-se um processo árduo, né? Porque hoje você não joga no Google, por exemplo, e consegue, como ser um criador de conteúdo e emitir uma nota fiscal. Não tem tutoriais que são somente voltados para isso. Mas hoje o pagamento aos criadores digitais é feito
com emissão de nota fiscal, a maioria, a grande parte é feito com emissão? Sim. Ou ainda tem muitos que fazem só uma transferência ali, ok? Não. É bem legalizado, bem assim, certinho essa parte. É bem auditado até por uma questão de que as empresas que hoje contratam criadores são empresas grandes, multinacionais. Uhum. Então, fazer um pagamento sem uma nota fiscal para uma grande empresa, por exemplo, uma Meta da vida, é extremamente problemático para a própria empresa que é a contratante ali no caso, né? Então, assim, a primeira dica que você dá para quem quer ser um criador digital, influencer, abra uma empresa, fique, assim, de uma forma... se tenha informações sobre como você pode emitir uma nota, como você pode trabalhar, para depois você começar a trabalhar como influencer. Totalmente. Seria isso. O planejamento ele é importante. E, assim, um aspecto também que acontece muito. Tem muito criador que acaba viralizando da noite pro dia. E aí que, claro, ele não tem estrutura porque ele nunca imaginou que aquilo poderia ser uma renda, entende? E eu acho que esse é um ponto legal, porque pra quem tá hoje inserido em Creator Economy, sendo frente às câmeras ou por detrás, tem que minimamente ter essa percepção de que se eu sou contador, por que não entender um pouco melhor de como influenciadores digitais precisam emitir nota? Sim, com certeza. Sabe? E aí que abrem-se tantas outras profissões, tantas outras possibilidades ali dentro da empresa, e não só da área de comunicação. Então, não necessariamente sendo o câmera, sendo a redação, sendo o produtor, não, mas para as profissões e para as funções até mais tradicionais. Exemplo, muita da reclamação que a gente ouve de criadores é saúde mental. Porque ele o tempo inteiro está exposto a muita informação, a muito hater, a muito comentário indesejado. Então, ter terapeutas também, psicólogos ali que trazem esse olhar é de extrema importância. Então, essa cadeia, inclusive, quando a gente fala de Creator Economy, é um ponto importante da gente pensar, né? O quanto são empresas, muitas vezes, de criadores que estão ali criando soluções de negócios para atender outros criadores, cada vez mais tem a tendência de crescer nos próximos anos, né? Agora, falando em Instagram e TikTok, né? Você diria que a geração Z está mais incluída em qual dessas redes sociais? Você acha que é realmente o que pega mais? Acho que depende muito dos hábitos ali que ela possui. Porque se é uma geração Z um pouco mais conservadora, mais tradicional... É o Instagram. Até um Facebook ainda, um grupo de Facebook. Facebook ainda? Sim, dá pra gente dizer que sim. Uhum. Ou um Instagram, mas tem, ao mesmo tempo que é engraçado, por exemplo, tem parte da geração Z que a gente fala, você conhece o Twitter? Não uso. Enquanto outras são super heavy users, sabe? Então depende muito também da bolha que a gente tá entrando, em qual comunidade que tem valores em comuns ali que a gente tá trazendo. Mas é um pouco nítido que o TikTok criou-se uma massa muito grande aqui, né? Até porque antes de ser TikTok, que era o Musical.ly, que era até um pouquinho do que a gente falou no primeiro bloco, era totalmente uma base de usuários de 9 a 13 anos. Uhum. Ou seja... Foram que cresceram com o TikTok. Exatamente. Agora, Luiz, você falou muito em comunidade e a questão das comunidades também é um fator muito importante, inclusive para as empresas, né? E cada vez mais a gente vê as comunidades aí interagindo e focadas mesmo aí no propósito e tudo mais. E são milhões de comunidades, né? Como segmentar essas comunidades para uma estratégia de marketing para as empresas? Porque é um outro desafio também. Totalmente. Por isso que eu sempre gosto de dizer, geração Z não é uma coisa só, não adianta a gente ter a mesma mentalidade de 10, 15 anos atrás, que com uma única estratégia a gente vai conseguir atingir a massa. Não vai. Então, que comunidades a gente quer falar? Então, por exemplo, dentro da geração Z, a gente tem muitos territórios, que são as comunidades, por exemplo, gaming. Então, o pessoal que joga, que tá, por exemplo, mais dentro de uma Twitch, mais dentro de um Facebook Game e tantas outras plataformas de streaming. Ao mesmo tempo que a gente tem a galera que gosta mais do TikTok. Ao mesmo tempo que a gente tem a geração Z anti-rede social, que são movimentos que, inclusive, no Brasil... Jura? Então, tendência, a geração que tá... Uma parte ali, uma comunidade que tá olhando pra, vamos desativar nossas notificações... Olha nossos dados como estão sendo expostos, olha como as grandes big techs estão roubando nossas informações e a gente não está sabendo disso, sabe? Então, são pontos que, enquanto marca, é importante a gente entender quais são os territórios que pra gente faz sentido e que a marca gostaria também de adentrar. Que é isso, eu quero falar com a geração Z, mas especificamente com gamers. Não é simplesmente, oi, sou uma marca gamer agora. Você tem que estudar o território, você tem que fazer um planejamento, você tem que trazer... entrar nele. Exato, e aí volta naquilo, né, da gente trazer a escuta muito, muito na prática. Então, a geração Z não precisa de voz, ela precisa ser escutada. Então, vamos resgatar essas pessoas para perto da gente, entender como melhor funcionam esses territórios para que, enquanto marca, a gente consiga caminhar de maneira tranquila.
Luiz, olha, foi uma aula de geração Z, assim, incrível. Quero agradecer muito você por estar com a gente aqui no Tria da Inovação. Obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite. E a gente fica por aqui. Nos encontramos novamente na próxima quinta, às 11h30 da noite, com mais informações que preparam pessoas e empresas para as transformações da nova economia. Eu espero vocês lá.